Narrativa. Cheguei na garagem por volta das 18h30, como sempre. Turno de 12 horas no centro de distribuição, pés doendo, pronto para só desabar no sofá. As luzes do apartamento estavam acesas, o que era normal, mas eu conseguia ouvir ela rindo antes mesmo de abrir a porta. Não era a risadinha educada que ela normalmente dava quando via a TV. Essa era diferente. Mais alta. Mais animada. Entrei, e ela estava no sofá. Telefone colado no ouvido, rosto iluminado de um jeito que eu não via há meses. Quando ela me notou, nem pausou a conversa. Não, você é ridículo, ela disse no telefone, ainda sorrindo. Tá, eu falo com você amanhã. Mas, ela desligou e finalmente olhou para mim. Oi, como foi o trabalho? Longo, eu disse, jogando as chaves no balcão. Quem era? Ah, só o Sebastian do escritório. Ele é hilário. Sebastian, eu tinha ouvido esse nome umas 3 vezes nas últimas 2 semanas. Agora já eram 5. O que tinha de tão engraçado? Perguntei, mantendo o tom casual. Ela fez um gesto com a mão dispensando. Ele só estava dizendo que eu sou a alma gêmea dele no trabalho. Sabe, porque a gente sempre pede o mesmo almoço, e nós dois odiamos o novo sistema de impressão. Ela riu de novo, como se fosse a coisa mais inocente do mundo. É só brincadeira. Eu fiquei ali parado um segundo, olhando para ela. Ela estava de maquiagem. Numa terça-feira, em casa. E aquele perfume, aquele que ela normalmente guardava para ocasiões especiais, estava bem perceptível. Certo, eu disse, brincadeira. Não fica assim, ela disse, já rolando o celular, nem olhando para mim. É só papo inofensivo de escritório. Você tá sendo esquisito. Eu não tava sendo esquisito. Eu tava notando coisas. Tipo como o celular dela tava virado para baixo no sofá. Tipo como ela tinha ficado até tarde no trabalho 3 vezes na semana passada. Tipo como de repente ela precisava chegar cedo por causa de um projeto que eu nunca tinha ouvido falar até ontem. Vou tomar um banho, falei pra ela. Tá, tem macarrão que sobrou na geladeira se você tiver fome. Eu não tava com fome. Fui pro banheiro, liguei o chuveiro e só fiquei lá parado pensando. 5 anos de casados. 5 anos acordando do lado de alguém que prometeu estar do meu lado. E agora eu devia acreditar que algum cara chamando ela de alma gêmea era só brincadeira inofensiva? Eu nunca fui do tipo ciumento. Nunca chequei o celular dela. Nunca perguntei pra onde ela ia. Eu confiava nela porque é isso que se faz num casamento. Mas confiança não é cega. E eu não sou burro. Naquela noite, depois que ela dormiu, eu chequei. Odiei a mim mesmo por isso. Mas chequei. O celular dela estava carregando na mesinha de cabeceira, virado pra cima dessa vez. Sem senha porque ela sempre dizia que não tinha nada a esconder. Peguei com cuidado, deixei o brilho baixo. As mensagens com o Sebastian não estavam enterradas. Estavam bem ali. Recentes. Constantes. Mal posso esperar pra te ver amanhã. Você estava incrível hoje, aliás. Minha alma gêmea de verdade. Não era só brincadeira. E as respostas dela? Tão ruins quanto. Para. Você vai me fazer corar na minha mesa. Queria que a gente tivesse mais tempo sozinhos. Ele nem percebe mais nada mesmo. Coloquei o celular de volta. Minhas mãos não tremiam. Meu coração não disparou. Eu só me senti lúcido. Não ia ter confronto grande. Sem gritaria. Sem choro. Sem jogar os erros dela na cara dela. Eu já tinha visto o suficiente dessas situações acontecerem com amigos, colegas de trabalho, família. Sempre terminava igual. Desculpas que não significavam nada. Promessas de mudar. Aconselhamento que só prolongava o inevitável. Eu não estava interessado nisso. Levantei devagar, fui pro armário e tirei minha velha mochila de viagem da prateleira de cima. Depois sentei na beirada da cama e fiz uma lista na cabeça. Conta bancária. Contrato de aluguel. Contas de luz, água, etc. Redirecionamento de correspondência. Horário de trabalho. Ela se mexeu um pouco, mas não acordou. De manhã, eu já ia ter um plano. Até amanhã à noite, eu ia estar fora. Não porque eu queria machucar ela. Não porque eu queria vingança. Mas porque a brincadeira tinha acabado. E tudo mais também. Não dormi muito. Não precisava. Às 4 da manhã, eu já tinha tudo planejado. Primeira ligação foi pro Jake, meu amigo da academia. Ele atendeu meio dormindo mas alerta quando eu disse que precisava de ajuda para mudar. Hoje. Não, eu não podia explicar pelo telefone. Sim, era urgente. Ele não fez perguntas, só disse que estaria lá às 7 com a caminhonete dele. Segunda ligação foi pro voicemail do escritório de locação. Deixei recado que precisava tirar meu nome do contrato imediatamente por causa de separação. Pedi para me ligarem de volta no meu celular, não na linha do apartamento. Terceira foi entrar na nossa conta conjunta. Eu não limpei tudo.
Só transferi exatamente a metade para o meu conto pessoal que eu tinha aberto 2 anos atrás para depósito direto. Justo é justo. Ela ainda estava dormindo. O alarme não ia tocar por mais 1 hora. Andei pelo apartamento como se estivesse conferindo estoque no trabalho. Sistemático. Eficiente. Minhas roupas. Minhas ferramentas. Meu notebook. A TV que eu comprei antes de casar. A cafeteira que eu ganhei de presente pro meu irmão. Cada item que era meu ou que eu tinha pago entrou numa categoria mental. Leva ou não vale a pena brigar por isso. Deixei o sofá. Deixei a maior parte das coisas de cozinha. Deixei as decorações que ela escolheu e que eu nunca liguei mesmo. Quando o Jake chegou, eu já estava carregando caixas perto da porta. Tá tudo bem, cara? Ele perguntou, falando baixo. Eu vou ficar, eu disse. Só preciso terminar isso antes das 8. Ele olhou o apartamento, depois olhou para mim. Ela não sabe que você tá indo embora? Ela vai descobrir. Trabalhamos rápido. O Jake trouxe o irmão dele, Wayne, o que cortou o tempo pela metade. 2 viagens pro depósito que eu aluguei online às 5 da manhã. Paguei 3 meses adiantado. Depósito pequeno, 10 por 10, mas era o suficiente por enquanto. Às 7h45, meu carro estava lotado com o essencial. Roupas para 2 semanas. Produtos de higiene. Notebook e carregador. Botas de trabalho. Tudo mais ou estava no depósito ou ficava para trás. O apartamento agora parecia diferente. Mais vazio do meu lado. Dava para ver os buracos na estante onde minhas coisas ficavam. O espaço vazio onde ficavam meus pesos. O suporte de TV que sumiu. Olhei o relógio. Ela ia acordar a qualquer minuto. Precisava deixar mais uma coisa para trás. Peguei uma folha na impressora, a mesma impressora que a gente brigou para comprar 6 meses atrás porque ela insistiu que precisava para a organização da casa. Eu paguei por ela. Deixei mesmo assim. O bilhete foi simples. Direto. A brincadeira acabou. O casamento também. Coloquei no balcão da cozinha, bem onde ela ia ver quando fosse fazer o café da manhã. Depois tirei as chaves do molho, deixei a chave do apartamento em cima do bilhete, e fiquei só com a chave do carro. O Jake estava esperando do lado de fora na caminhonete dele. O Wayne já tinha ido embora. Precisa de um lugar para ficar? O Jake perguntou. Já resolvi, eu disse. Valeu mesmo. Qualquer hora, irmão. Tem certeza que não quer ficar e falar com ela? Não tem nada para falar. Segui a caminhonete do Jake para fora do condomínio. Não olhei para trás pro prédio. Não me senti dramático. Isso não era filme. Era só eu tirando o lixo antes que começasse a apodrecer. Meu celular tocou por volta das 9. Número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Depois apareceu uma mensagem dela. Cadê você? Cadê todas as suas coisas? O que tá acontecendo? Não respondi. Só bloqueei o número e continuei dirigindo. Liguei para a companhia de luz de um posto de gasolina. Expliquei que estava saindo. Precisava tirar meu nome da conta. Eles disseram que precisariam dela colocar o nome dela ou o serviço seria cortado em 30 dias. Não é mais meu problema. Fiz o mesmo com a internet. Com o seguro do carro, já que os 2 carros estavam na mesma apólice. Separei. Ela que arrumasse o dela. Ao meio-dia, eu já estava hospedado num motel de longa estadia na beira da estrada. Nada chique. Lençóis limpos, Wi-Fi funcionando, micro-ondas e mini geladeira. $200 por semana, paguei 1 mês adiantado. Ia servir até eu achar algo definitivo. Meu celular já tinha 17 chamadas perdidas do número dela até então. Ainda não tinha bloqueado esse. Queria ver quanto tempo ela ia tentar antes de entender. O Jake me mandou mensagem por volta das 3. Ela me ligou perguntando se eu sabia onde você estava. Falei que te ajudei a mudar, mas não sabia para onde. Ela parecia em pânico. Ótimo, respondi. Porque pânico significava que ela estava começando a sacar. Isso não era eu fazendo birra. Isso não era eu tentando assustar ela para pedir desculpa. Eu tinha assumido, completamente. E não ia ter conversa sobre isso. Sentei na beirada da cama do motel e olhei o quarto pequeno. Minha mochila no canto. Meu uniforme de trabalho pendurado no armário minúsculo. Meu celular carregando na mesinha de cabeceira. 5 anos de casamento e era isso que sobrava para mim. Mas sabe de uma coisa? Era meu. Ganho com meu próprio trabalho. Não dividido com alguém que achava que outro homem chamando ela de alma gêmea era só uma brincadeira inofensiva. Pedi uma pizza, comi metade, guardei o resto. Depois liguei pro meu gerente e expliquei que tive uma emergência familiar, mas voltaria amanhã. Ele não ficou xeretando. Cara, gente boa. Amanhã eu começava a fase 2. Hoje à noite, eu só ia curtir o silêncio. Ela não parou de tentar falar comigo. Caixas postais, mensagens, até tentou me mandar e-mail no endereço do trabalho.
Apaguei tudo sem ouvir nem ler. Não tinha nada que ela pudesse dizer que mudaria alguma coisa. No terceiro dia, ela passou para os amigos em comum. Eu sabia porque eles começaram a me mandar mensagem também. Claire, a colega de quarto da faculdade dela. Ei, ela tá muito preocupada com você. Você pode pelo menos falar para ela que você tá bem? Respondi, tô bem. Isso é entre eu e ela. Ana, uma amiga do meu lado. O que aconteceu? Ela tá dizendo que você simplesmente sumiu. Isso não é do seu feitio. Mantive curto. Descobri umas coisas. Tomei uma decisão. Tô bem. Ninguém insistiu depois disso. Eles me conheciam bem o suficiente para saber que quando eu acabo, eu acabo. O escritório de locação me ligou de volta no quarto dia. A gerente, uma mulher chamada Lucy, parecia arrependida. Sr. Malone, recebi sua mensagem sobre tirar você do contrato. Precisamos das 2 assinaturas para fazer alterações ou uma pessoa pode assumir total responsabilidade. Eu não vou assinar nada com ela, eu disse. Me manda o que eu precisar assinar para me remover. Ela pode ficar com o lugar ou sair. Não me importa. O contrato só acaba em março. Se ela não puder pagar sozinha, pode ter complicações. Não são mais minhas complicações. Houve uma pausa. Entendo. Vou te mandar os formulários por e-mail. Naquela tarde, me encontrei com um advogado. Não uma firma chique no centro. Só um cara direto chamado Kevin Wright que trabalhava num escritório pequeno perto do tribunal. Taxa fixa para divórcio sem contestação. $800. Vocês têm filhos? Ele perguntou. Não. Bens em comum? Casa, carros? Os 2 carros têm títulos separados. A gente alugava. Sem bens grandes. Então deve ser simples, ele disse, abrindo um formulário no computador. A Idaho é estado sem culpa. A gente entra com o pedido, ela é notificada. Se ela não contestar, vocês estão divorciados em umas 6 semanas. E se ela contestar? Ela tem motivo? Eu quase ri. Não, eu que tenho motivo. Ela não. Então pode levar uns meses, mas o resultado não muda. Quer prosseguir? Sim. Assinei os papéis ali mesmo. Ele disse que ia entrar com o pedido até o fim da semana e ela seria notificada em até 10 dias. Sair daquele escritório pareceu que eu larguei um peso que eu carregava há meses sem perceber. Não era alívio exatamente. Era mais clareza. Meu celular tocou enquanto eu estava sentado no carro. O número dela. De novo. Dessa vez atendi. Finalmente, ela disse, voz cortante. Você tem ideia do que você me fez passar? Eu chego em casa e metade do apartamento tá vazio. Você deixa um bilhete críptico e depois some? Qual é o seu problema? Não tem nada errado comigo. Eu disse calmo. Então o que é isso? Algum tipo de castigo porque eu tenho um amigo no trabalho? Você tá sendo infantil. Eu li as mensagens. Silêncio. Que mensagens? Ela finalmente perguntou, mas a voz dela tinha mudado. Todas. Sebastian, sua alma gêmea. Aquele que definitivamente não tá só brincando. Mais silêncio. Não é o que você pensa, ela começou. Eu tô entrando com divórcio. Cortei ela. Você vai ser notificado em mais ou menos uma semana. Não me contata mais. Espera, você não pode só. Desliguei. Bloqueei o número. Depois bloqueei o número do Sebastian também, mesmo que ele nunca tivesse me ligado. Vai que. Nos dias seguintes, foquei no trabalho. Peguei turnos extras quando deu. A rotina ajudava. Acordar, ir trabalhar, voltar pro motel, dormir. Simples, sem drama. O Jake ficava checando como eu tava. Trouxe jantar uma noite. Só sentou e viu o jogo comigo sem fazer perguntas invasivas. Esse é o tipo de amigo que a gente guarda. No 8º dia, recebi uma ligação de número desconhecido. Não atendi. Depois uma caixa postal. Era a mãe dela. Eu não sei o que tá acontecendo entre vocês dois, mas ela tá arrasada. Ela tá ficando com a gente agora porque não consegue pagar o apartamento sozinha. Você precisa ser homem e resolver isso. Casamento é sobre perdão. A apaguei. Casamento também é sobre respeito. Sobre lealdade. Sobre não ficar dando moral pra outro homem te chamar de alma gêmea enquanto seu marido rala 12 horas por dia pra ajudar a pagar as contas. Dia 10, o advogado ligou. Ela foi notificada. Achei que você ia querer saber. Valeu. Ela tem 30 dias pra responder. Vamos ver se ela contesta. Eu achava que não. O que ela poderia dizer pro juiz? Que eu fui injusto por sair depois de descobrir o affair emocional dela. Boa sorte com isso. Naquela noite, finalmente me permiti pensar no futuro em vez de só no presente. Onde eu queria morar a longo prazo? Será que eu queria ficar no centro de distribuição ou procurar outra coisa?
Como seria a minha vida sem ela? A resposta me surpreendeu. Parecia pacífica. Chegar em casa sem me sentir um pensamento secundário. Sem fingir que não percebia quando ela estava distante. Sem ficar me perguntando se eu era suficiente. Eu era suficiente. Ela só não merecia o que eu tinha para oferecer. Meu celular vibrou. Outro número desconhecido. Quase não chequei, mas a curiosidade falou mais alto. Era uma mensagem do número do Sebastian, que eu tinha bloqueado para ligações, mas aparentemente não para mensagens. Cara, eu não sei o que ela te contou, mas a gente é só amigo. Isso tá loucura. Olhei um segundo, depois digitei de volta. Você tá prestes a ver o quanto isso fica louco. Fica longe da minha esposa. Na verdade, risca isso. Ela não é mais minha esposa. Faz o que quiser. Depois bloqueei ele de vez. Deixa eles se virarem. Deixa ela explicar para ele por que o marido saiu. Deixa ele decidir se ela vale o trabalho. Desliguei o celular e fui dormir. Amanhã era mais um turno. Mais um dia pra frente. Mais um dia sem olhar pra trás. 2 semanas depois que eu saí, ela fez o movimento dela. Só soube porque a Claire me ligou. A gente tinha ficado amigo o suficiente durante tudo isso, provavelmente porque ela conhecia nós dois antes do casamento e não estava tomando lado. Só um aviso, a Claire disse. Ela tá planejando ir no apartamento amanhã com o Sebastian. Ela acha que você tá ficando em algum lugar perto e checando o lugar. Ela quer falar com vocês dois juntos e esclarecer tudo. Esclarecer o quê? Perguntei. Eu não sei. Ela tá convencida que se você só ouvir eles explicarem que é inocente, você volta e tudo volta ao normal. Deixei aquilo afundar. Ela acha que eu vou voltar. Ela tá falando pra todo mundo que você exagerou e que quando você se acalmar, vai ver que foi tudo um mal-entendido. Agradeço o aviso. Depois que desliguei, fiquei lá pensando. Uma parte de mim queria só ignorar, deixar ela chegar num apartamento vazio e descobrir sozinha. Mas outra parte, a parte que estava cansada disso se arrastar, queria garantir que ela entendesse alto e claro. Fui pro apartamento na manhã seguinte cedo, entrei com a chave que eu tinha guardado caso precisasse pegar algo que esqueci. O lugar estava pior do que quando eu saí. Louça na pia, roupa empilhada no sofá, correspondência empilhada no balcão, a maioria contas com carimbo de aviso final. Ela claramente não estava lidando bem. Não senti pena. Andei por cada cômodo mais uma vez, chequei o armário do banheiro, garanti que não tinha deixado nada importante. Não tinha. Depois sentei na mesa da cozinha e escrevi outro bilhete. Esse mais longo que o primeiro, mais detalhado. Não coloquei horários nem mensagens específicas, não precisava. Só expliquei o que eu sabia, a frequência do contato deles, a natureza das conversas, as mentiras sobre ficar até tarde. Mencionei que tinha entrado com divórcio e que os papéis tinham sido entregues. Expliquei que trazer o Sebastian ali para explicar provavelmente era a pior decisão que ela podia tomar porque provava que ela ainda não entendia o que tinha feito de errado. No final, escrevi, isso não é negociação. O casamento acabou. Assina os papéis ou não. Mas de qualquer jeito, eu terminei. Deixei o bilhete no balcão da cozinha, bem onde o primeiro tinha ficado. Depois dei uma última olhada. 5 anos da minha vida tinham acontecido nesses cômodos. Feriados, aniversários, manhãs tranquilas de domingo. Tudo parecia pertencer a outra pessoa agora. Tranquei a porta atrás de mim e joguei a chave na caixinha do escritório do apartamento com um bilhete pedindo para trocarem as fechaduras já que eu não estava mais no contrato. Quando voltei pro motel, a Claire tinha me mandado mensagem de novo. Eles estão indo para lá agora. Ela tá bem confiante que isso vai funcionar. Não respondi. Só esperei. 1 hora depois, meu celular tocou. Número desconhecido. Deixei cair na caixa postal, mas dessa vez eu ouvi. Era ela. Voz tremendo, quase frenética. Você levou tudo, até a chave. Como que eu? Você não pode só. A gente precisa conversar sobre isso como adultos. O Sebastian tá aqui e ele quer explicar que a gente é só amigo. Por favor, me liga de volta. Por favor. A apaguei. 20 minutos depois, outra caixa postal. Essa do Sebastian. Olha, cara, eu não sei o que ela te contou, mas toda essa coisa tá fora de proporção. A gente trabalha junto. Só isso. Ela claramente tá passando por algo e eu só tava tentando apoiar. Você abandonar ela assim tá errado. Ela merece coisa melhor. Quase ri. Ele tava realmente tentando me dar lição de moral sobre como tratar a própria esposa. Ex-esposa. Tecnicamente, assim que os papéis fossem finalizados. Não apaguei essa. Salvei. Vai que eu precisasse de um lembrete depois de como as pessoas podem ser iludidas quando são pegas. Naquela noite, o Jake apareceu com comida chinesa. Ouvi pelos corredores que ela tentou te emboscar hoje. Ele disse, me entregando um pote de frango com laranja. Não foi muita emboscada já que eu não tava lá. Ela tá falando pras pessoas que você tá se escondendo dela. Eu não tô me escondendo. Só não tô interessado no drama dela.
O Jake assentiu, atacando o arroz frito dele. Pra que valha, a maioria das pessoas não tá comprando a história dela. A Ana me contou que viu as mensagens. Não todas, mas o suficiente. Não importa no que as pessoas acreditam, eu disse. Eu sei o que eu vi. Ainda assim, é bom que as pessoas saibam que você não saiu do nada sem motivo. Comemos em silêncio confortável um tempo. Depois o Jake fez a pergunta que eu tava esperando. Você tá bem? De verdade? Pensei um pouco. Eu realmente tô. E era a verdade. Não tinha raiva remanescente. Sem amargura. Só uma sensação de finalização que parecia certa. No dia seguinte no trabalho, meu supervisor me puxou de lado no intervalo. Ei, recebi uma ligação estranha hoje de manhã, ele disse. Uma mulher perguntando se você estava aparecendo nos turnos. Disse que era sua esposa e estava preocupada com você. Ex-esposa, corrigi. E eu estive aqui todo dia. Foi o que eu disse pra ela. Só quis te avisar que ela tá tentando te rastrear. Agradeço. Ela estava ficando desesperada. Ótimo. Talvez o desespero finalmente fizesse ela entender que isso não tinha conserto. Naquela noite, recebi uma última mensagem de número desconhecido. Diferente dos outros. Você ganhou. Eu vou assinar os papéis. Mas você vai se arrepender disso. Não respondi. Não tinha nada para ganhar ou perder aqui. Eu só tinha escolhido não ficar numa situação que não funcionava mais para mim. E arrependimento? A única coisa que eu me arrependia era não ter confiado no meu instinto mais cedo. Bloqueei o número e fui dormir. Os papéis do divórcio voltaram assinados 3 semanas depois. Sem contestação. Sem pedido de mediação. Só a assinatura dela e o carimbo do advogado. O Kevin me ligou com a notícia. Limpo do jeito que pode ser. Vamos entrar com o decreto final e você deve estar oficialmente divorciado em umas 2 semanas. Parabéns, eu acho. Valeu. Você tá bem? Melhor que bem. E eu tava. Tinha achado uma casa pequena para alugar do outro lado da cidade. Nada chique, mas tinha garagem e quintal. Primeira vez em anos que eu ia ter um espaço que era realmente meu. Data de mudança marcada para semana que vem. O trabalho também tava bom. Tinha pegado horas extras, impressionado as pessoas certas. Meu supervisor mencionou que podia abrir uma vaga de líder no próximo trimestre se eu tivesse interesse. Falei que tinha. A vida tava andando pra frente. Enquanto isso, pelo que eu ouvia dos amigos em comum, a dela tava desmoronando. A Claire me atualizou tomando café num sábado de manhã. Eu não tinha pedido, mas ela parecia precisar contar pra alguém. Ela teve que voltar pra casa dos pais. A Claire disse, não conseguiu pagar o apartamento depois que você saiu. Eles não tão felizes com ela. O pai dela mal fala com ela. Que chato, eu disse e era verdade. Eu não desejava sofrimento pra ela. Só não queria mais fazer parte disso. E o Sebastian, a Claire continuou, mexendo o café. Pelo visto, ele se afastou bem rápido quando as coisas complicaram. Chocante, eu disse sem emoção. Ela tentou continuar vendo ele, mas ele disse que não podia se envolver no drama dela. Disse que estava afetando a reputação dele no trabalho. A reputação dele, repeti, não os sentimentos dela. A reputação dele, exatamente. Ela tá um caos por causa disso. Fica dizendo que perdeu tudo por nada. Tomei um gole do meu café. Ela não perdeu nada por nada. Ela fez escolhas. Escolhas têm consequências. A Clara sentiu devagar. Ela pergunta de você às vezes. Quer saber se você tá saindo com alguém, se você tá bem, se você já fala dela. O que você fala pra ela? Que você tá bem e que você não fala muito sobre isso. Isso é verdade. Ela parece achar que você eventualmente vai entrar em contato. Que você vai querer um fechamento ou algo assim. Balancei a cabeça. Eu já tenho fechamento. Eu fechei essa porta quando arrumei minhas coisas e saí. Ela não entende isso. Não é mais meu problema. Conversamos sobre outras coisas depois. O trabalho da Claire, planos de fim de semana, coisas normais. Foi bom ter uma conversa que não girava em torno do divórcio. Uns dias depois, eu tava mudando caixas para casa nova quando meu celular tocou. Jake, você não vai acreditar nisso, ele disse. Acabei de dar de cara com o Sebastian na loja de materiais de construção. Tá, ele tentou falar comigo. Perguntou como você tava. Disse que se sentia mal com toda a situação. Se sentia mal, repeti. Eu falei que ele devia ter se sentido mal antes de passar semanas mandando mensagem pra esposa de outro cara. Ele ficou na defensiva. Disse que não era assim. Disse que você entendeu tudo errado. O que você falou? Falei que se não fosse assim, ele teria sido homem o suficiente para pedir desculpa direto pra você em vez de se esconder atrás dela e dar desculpa. Ele não teve muito o que dizer depois disso. Agradeço por segurar minha barra. Sempre, irmão. Como tá a casa nova?
Boa, silenciosa, exatamente o que eu precisava. Naquela noite, montei minha TV na sala, pedi uma pizza, sentei no meu sofá na minha casa, assistindo o que eu queria sem ninguém reclamar das minhas escolhas. E isso era paz. Isso era o que eu estava sentindo falta. Na manhã seguinte, recebi um e-mail dela. Assunto: por favor, leia isso. Quase apaguei sem abrir. Quase. Mas a curiosidade falou mais alto. O e-mail era longo. Páginas de explicações, justificativas, pedidos de desculpa. Ela admitiu que tinha se aproximado demais do Sebastian. Disse que começou inocente, mas que ela deixou ir longe demais emocionalmente. Jurou que nunca traíram fisicamente, como se isso melhorasse. Disse que estava se sentindo sozinha porque eu trabalhava demais. Disse que nunca quis me machucar. Disse que me amava e queria consertar as coisas. Li tudo até o final uma vez. Depois fechei e joguei no lixo. Não tinha nada para consertar. Não dá para consertar confiança quebrada com palavras. E eu não queria. Digitei uma resposta curta. A última coisa que eu ia dizer para ela. Recebi seu e-mail. Não tô interessado em explicações nem reconciliação. O divórcio tá quase finalizado. Segue sua vida. Eu tô seguindo a minha. Enviei. Bloqueei o e-mail dela. 2 semanas depois, o decreto final chegou pelo correio. Oficial, legal, terminado. Segurei o papel 1 minuto, depois guardei na gaveta da escrivaninha. Não era troféu. Não era castigo. Era só documentação de uma decisão que eu tomei e levei até o fim. Naquele fim de semana, o Jake e o Wayne me ajudaram a terminar de arrumar a casa. Montamos móveis, penduramos quadros, organizamos a garagem. Coisa de cara normal. O lugar tá ficando bom, o Jake disse, abrindo uma lata de refrigerante depois que terminamos. Parece casa. É casa, eu disse. E era. Não a casa que dividi com ela. Não o apartamento que alugamos juntos. Essa era minha, construída do zero depois que tudo desmoronou. Meu celular vibrou. Ana. Ei, só pra avisar que aparentemente ela já tá saindo com alguém novo. Achei que você devia saber por uma amiga primeiro. Respondi. Boa sorte pra ela. Tomara que ela seja honesta com ele. E era verdade. Eu não tava com raiva. Não tinha ciúme. Só genuinamente indiferente. Naquela noite, sentei no quintal dos fundos com uma cerveja, olhando as estrelas. Pensei em onde eu tava 1 mês atrás. Estressado. Suspeitando. Questionando tudo. Agora, lúcido. Focado. Livre. Eu tinha tomado a decisão certa. Não porque queria machucar ela ou provar algo, mas porque eu sabia meu valor e me recusei a aceitar menos do que mereço. A brincadeira tinha acabado. O casamento tinha acabado. E eu só estava começando. 6 meses depois, eu mal reconhecia a minha própria vida. E isso no melhor sentido possível. A vaga de líder no trabalho saiu. Melhor salário. Melhores horários. Fins de semana livres de verdade. Usei o dinheiro extra para arrumar a casa. Pintei o exterior. Construí uma bancada na garagem. Projetos pequenos que faziam o lugar parecer ainda mais meu. Comecei a ir na academia com o Jake regularmente. Não porque eu estava tentando provar algo ou mostrar para alguém o que estavam perdendo. Só porque era bom ter uma rotina que era sobre cuidar de mim mesmo. Fiz uns amigos novos no trabalho. Julian e Kevin do carregamento começaram a me chamar para churrasco de fim de semana. Coisas normais. Sem drama. Sem complicação. Namoro não estava no meu radar, mas eu também não estava fechado para isso. Saí em uns encontros casuais. Nada sério ainda. E tava tudo bem. Eu tava aprendendo a curtir minha própria companhia primeiro. Numa quinta-feira à tarde, eu tava na loja de materiais de construção pegando coisas para um projeto de cerca quando vi ela. Ela tava com alguém. Um cara que eu não reconhecia. Eles estavam olhando amostras de tinta juntos, e ela ria de algo que ele disse. Ela tava diferente. Cabelo mais curto. Emagreceu um pouco. Parecia feliz, ou pelo menos contente. Uma parte de mim esperava sentir algo. Raiva, arrependimento, tristeza. Qualquer coisa. Mas eu só senti neutro. Como ver um ex-colega de trabalho que você conhecia mas não pensa mais. Ela não me viu. Peguei minhas coisas e saí antes que ela pudesse. Não porque eu estava evitando ela, mas porque não tinha motivo para conversa. A gente não tinha nada para falar um pro outro. No caminho para casa, pensei em quão longe eu tinha chegado daquela noite que achei as mensagens. A versão de mim que ficou acordado planejando a saída. O cara que mudou em silêncio em vez de brigar. Eu tinha tomado a decisão certa. Em cada passo, eu tinha tomado a decisão certa. Naquele fim de semana, terminei a cerca. O Jake e o Wayne vieram ajudar com os postes. Assamos hambúrguer depois, sentamos no quintal, conversamos sobre nada importante. Você parece bem, cara, o Jake disse.
Tipo, genuinamente bem. Eu disse. E era a verdade. Sem arrependimentos de como tudo aconteceu. Pensei um segundo. Nenhum. Eu podia ter ficado e brigado. Podia ter exigido terapia de casal ou explicações ou promessas. Mas nada disso teria mudado o que aconteceu. Ela escolheu desrespeitar nosso casamento. Eu escolhi respeitar a mim mesmo e sair. O Wayne ergueu a lata dele. Essa é a jogada certa. Brindamos e continuamos conversando. Conversa normal. Tarde normal. Vida normal. Mais tarde naquela noite, eu estava organizando uns papéis velhos quando achei o decreto final de divórcio na gaveta da escrivaninha. Olhei um minuto, depois guardei numa pasta chamada Capítulos Fechados. Porque era exatamente isso. Meu celular vibrou. Mensagem da Ana. Topa encontrar a gente na academia amanhã? Eu e a Claire tá pensando em entrar. Chego lá por volta das 10. Respondi. A vida tinha se acomodado em algo confortável. Algo meu. Sem mais andar em casca de ovo. Sem mais me perguntar se eu estava sendo paranoico. Sem mais me sentir um estranho no meu próprio relacionamento. Eu tinha uma casa que eu tinha orgulho. Um trabalho que respeitava meu esforço. Amigos que seguravam minha barra. Tempo para descobrir o que eu realmente queria em vez de só reagir ao que outra pessoa fazia. Na manhã seguinte, eu estava trocando a caixa de correio na frente quando meu vizinho Jordan passou com o cachorro dele. O lugar tá ficando ótimo, ele disse. Você fez muita coisa desde que mudou. Valeu. Tô mantendo ocupado. Eu e minha esposa vamos receber umas pessoas sábado para jantar. Você devia vir. Traga alguém se quiser, ou vem sozinho. Coisa tranquila. Eu vou, eu disse. E assim, do nada, eu tinha planos de fim de semana que não envolviam analisar mensagens ou questionar intenções. Só coisa normal de vizinho. Naquela tarde, sentei no quintal dos fundos com um livro que eu queria ler há meses. O sol estava se pondo, o ar esfriando, e tudo estava quieto. Pensei no bilhete que deixei para ela 6 meses atrás. A brincadeira acabou. O casamento também. 5 palavras que mudaram tudo. As pessoas tinham me perguntado se eu achava que agi rápido demais. Se eu devia ter dado uma chance para ela explicar. Se eu ia me arrepender de não ter tentado mais salvar o casamento. Mas é o seguinte que elas não entendiam. Eu não desisti do casamento rápido. Eu desisti exatamente na hora certa. No momento que percebi que ela já tinha desistido, eu desisti também. Isso não é desistir. Isso é reconhecer quando algo acabou e ter o amor próprio de sair com dignidade. Meu celular vibrou mais uma vez. Número desconhecido. Uma mensagem. Era ela de novo. Eu errei. Me dá só mais uma chance. Por favor. Li, respirei fundo e digitei a última mensagem que eu ia mandar na vida para aquele número. Capítulo fechado. Boa sorte na sua nova história. Enviei, bloqueei, desliguei o celular e joguei no canto da mesa. Levantei, abri outra cerveja gelada, coloquei um som alto na caixa de som nova da sala e olhei pro quintal que era 100% meu. Sorri de verdade pela primeira vez em muito tempo. Fim.